Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Chegou a quinta-feira, quase fim de semana, né? Mas ainda hoje tem muito assunto bom por aqui. Vamos falar de salmonela? É um assunto meio batido, né? Mas importante, sempre que tiver novidade, nós vamos falar sim. E hoje também tem o quadro Criar é Ciência, com as curiosidades sobre os perus. E ainda tem a previsão do tempo e as notícias. Vamos começar então com o nosso programa? O índice de confiança dos empresários da indústria no mercado brasileiro teve uma leve recuperação em maio, depois da mínima histórica alcançada em abril. É o que mostra a pesquisa da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Alguns dados eu mostro para você agora. Olha só, o ISA é o índice de situação atual, que agora em maio está com 68,6 pontos. Em abril, como você vê, um pouco mais baixo, 67,4. Agora, o IE é o índice de expectativa. Em maio, 54,9 pontos. Já em abril, bem menos, né? 49,6 pontos. Esses índices passavam dos 100 pontos antes do novo coronavírus. O índice de situação atual teve essa alta tão pequena por conta dos níveis de estoque, que estão baixos, e da instabilidade política do Brasil. Já o índice de expectativa se refere à produção para os próximos 3 meses, na qual se espera alta se a pandemia der sinais de desaceleração. E como o Ligados Integrados adiantou, o Ministério da Agricultura lançou uma cartilha com protocolos de biossegurança para os frigoríficos, a fim de evitar o novo coronavírus. O documento está disponível no site do MAPA, mas para quem se interessar, já vai passar por atualização. Então, na semana que vem, você deve encontrar os protocolos no site do MAPA, agora com aval, inclusive, do Ministério Público do Trabalho. Quem sabe assim, em vez de embates jurídicos sobre os riscos que os trabalhadores correm, vai haver um consenso para evitar também prejuízos para o setor e para os brasileiros. E já vamos nos preparar aí para essa semana, e para a semana que vem, aliás, com a previsão do tempo, sempre importante, né, para a produção dos grãos e também para a gente ficar de olho aí na saúde dos animais. Então vamos com a Somar Meteorologia, que nos mandou hoje a previsão. Vamos falar da chuva nos próximos 15 dias no Brasil. Por enquanto, temos uma forte massa de ar seco dominando boa parte do centro e sul do país. Praticamente não há previsão de chuva, com exceção do estado do Rio Grande do Sul, onde chove de forma fraca no início da semana que vem. Por enquanto, as precipitações continuam concentradas sobre o norte e nordeste, destaque para as chuvas na região da Zona da Mata do Nordeste, favorecendo cana-de-açúcar, e também em Roraima, com acumulados que beneficiam o desenvolvimento do arroz. O acumulado chega a 70 milímetros no noroeste do Amazonas. Posteriormente, no decorrer da semana que vem, nos primeiros dias de junho, a chuva retorna para o centro e sul do Brasil, com acumulados em torno dos 15 milímetros desde o Mato Grosso do Sul, São Paulo até o Rio Grande do Sul. A chuva ainda continua no norte e nordeste, porém de forma mais fraca, e posteriormente ainda há previsão de chuva na segunda semana de junho. Aliás, uma forte massa de ar seco domina a região sudeste, mantendo o tempo firme, ensolarado, com temperaturas baixas ao amanhecer. As condições são muito favoráveis para o trabalho de campo, colheita do café, colheita da cana-de-açúcar. A chuva ocorre apenas no nordeste de Minas Gerais, na região de Almenara, mas acumulados muito baixos. No decorrer de junho, da primeira semana de junho, aí sim a chuva retorna, mesmo assim de forma fraca, para o Espírito Santo, Zona da Mata e Sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e boa parte do estado de São Paulo. Apenas na divisa do estado de São Paulo
Com o Paraná, o acumulado é um pouco mais elevado, que pode paralisar temporariamente a colheita da cana-de-açúcar. Muito obrigado. E agora a gente fala dos perus, que é o tema especial dessa semana aí, né? Eles foram então integrados aqui ao nosso programa, ao nosso setor. E eu ouvi dizer, gente, que o peru, diferente do frango, consegue voar. Pensei, então, quando eu puder visitar uma granja de volta, quero ver um desses decolando por aí, né? Quem sabe até pegar uma carona, mas não é bem assim, né? Um peru de granja pode chegar a 20 quilos e não consegue voar. Então, de onde que vem essa história, hein? Vamos descobrir no nosso quadro Criar é Ciência. Vou até sentar aqui para acompanhar com vocês essa história curiosa. Nas fazendas, comendo do bom e do melhor, os perus são aqueles animais pesados, não é mesmo? Que mal conseguem subir em puleiros. Mas os selvagens pesam entre 3 e 8 quilos. Conseguem voar até 88 quilômetros por hora. E sabia que eles têm entre 5 e 6 mil penas, com uma cauda mais comprida? Os inconfundíveis gorgolejos podem ser ouvidos a uma distância de mais de 1,5 km e possuem ainda cerca de 15 vocalizações. Tá bom pra você? É mais fácil encontrá-los no sul do México ou nos Estados Unidos, em florestas, pastos ou pomares. Os norte-americanos, inclusive, se sentem tão representados pelo peru que o presidente Benjamin Franklin queria que o peru selvagem fosse o símbolo nacional dos Estados Unidos, e não a águia. Esse é o quadro Criar é Ciência, é um sucesso aqui do nosso programa que você vê também lá pelo Instagram e pode compartilhar com os seus amigos. E amanhã tem mais sobre perus aqui no Ligados Integrados. A gente fala sobre as propriedades dessa carne, um tema também muito legal para a gente saber de tudo então sobre eles. E agora tem um intervalo comercial, mas depois tem o nosso conteúdo técnico que hoje é sobre salmonela, com algumas novidades aí, viu? Então não perde, porque o Ligados Integrados volta já já. Ligados e Integrados de volta, e olha só o que se descobriu nos Estados Unidos. Uma pesquisa diminuiu ainda mais o preconceito com a carne de frango como transmissora de salmonela. Depois de analisar mais de 100 pacientes com a doença, se percebeu que 1/3 deles eram crianças e que a maioria delas teve, na verdade, contato com animais vivos. É que nos Estados Unidos é comum, nessa época do ano, verão por lá, se adquirir pintinhos para a criação doméstica e até para a estimação. O CDC, sigla em inglês para Centro para Controle de Prevenção de Doenças, faz uma campanha agora para que os pais cuidem, não deixem menores de 5 anos abraçarem ou beijarem os animais. Vamos reforçar o assunto salmonela hoje, com foco então na relação entre os profissionais das granjas e os animais. A Júlia Fabre tem as informações. Bom dia, Júlia. Oi, Pablo, bom dia para você, bom dia a todos. Salmonela e frango na mesma frase é uma combinação terrível, não dá certo. Proteger a saúde dos frangos na granja é prioridade, porque isso significa proteger a nossa saúde também. Produtores, veterinários, extensionistas, todos os profissionais envolvidos no ciclo de produção trabalham juntos para combater a salmonela. Hoje nosso assunto é biosseguridade. Vamos destacar o controle de vetores como cascudinho e roedores para manter as aves protegidas de contaminações. Olá, meu nome é Fernanda Brunel, sou médica veterinária e sanitarista da unidade de Forquilinha, localizada no sul do estado de Santa Catarina.
e hoje vamos falar um pouco a respeito da salmonela, este importante micro-organismo na avicultura. Atualmente, nossa unidade abate aproximadamente 185 mil aves ao dia, produzindo 380 toneladas de carne que atendem os mais diversos países, incluindo a União Europeia. Para atender às exigências destes mercados e destes países, temos que manter nossos plantéis livres de doenças e contaminações, como é o exemplo da salmonela. Para isso, adotamos os mais variados procedimentos de biosseguridade em todas as etapas do processo produtivo. Aqui no Frango de Corte, realizamos frequentemente treinamentos com os extensionistas, os produtores, motoristas e equipes de apanha, sempre reforçando a importância de mantermos estes procedimentos para deixarmos as aves livres da salmonela. Sou Edevânio Fernandes, extensionista na unidade Forquilinha, e estou aqui hoje para falar um pouco dos cuidados necessários que devemos ter nas granjas para um bom controle de salmonela, que já começa no intervalo do lote, logo após o carregamento das aves para o abate, onde é feita a limpeza do galpão e dos equipamentos, realizando a desinfecção e o enlonamento da cama, este que deve ocorrer em até 24 horas após o carregamento das aves. Após o enlonamento, aplica-se o inseticida para o controle do cascudinho, realiza a limpeza dos porta-iscas, os controles de roedores, aplicando os raticidas, porque estes são os principais vetores da doença. Nas propriedades, também temos as barreiras sanitárias, aonde é feita a higienização das mãos, a troca da roupa e de calçado. Todo veículo que vier adentrar o núcleo é passado pelo arco de desinfecção para que se faça a desinfecção também. Mesmo realizando todos os procedimentos de biosseguridade, durante a vida do lote é realizada a coleta de suave de arrasto, o mais perto do abate possível, para verificar se as aves estão livres ou apresentam salmonela. Meu nome é Sandro Fontanella, sou do município de Lauro Miller, produtor de aves de corte da unidade de Forquilinha, alojando atualmente em torno de 210 mil aves por lote. Nós, produtores, seguimos as orientações passadas pela equipe técnica para evitar possíveis contaminações nas aves por salmonela que venham representar algum impacto financeiro negativo a nós produtores e também algum risco à saúde das aves e das pessoas. Produzimos alimentos para o mundo e, antes de tudo, nós produtores devemos nos colocar no lugar de consumidores, fazendo sempre a seguinte pergunta: eu comeria o alimento que estou produzindo? A resposta é com certeza. Conhecendo todos os rigorosos controles e cuidados tomados no processo, sabendo da nossa responsabilidade, o alimento que produzimos tem toda a qualidade e segurança necessária. Muito legal esse material aí. Muito obrigado aos extensionistas e também ao Sandro, o produtor, né, que nos ajudou aí então a produzir a reportagem. E agora a gente conversa com o João Paulo Zufo, que é médico veterinário. João, bom dia para você. Bom dia, Pablo, e bom dia aos amigos integrados que estão nos ouvindo. Obrigado por ter vindo, João. Escuta, na reportagem ali, a extensionista, ela soltou a seguinte frase, até se eu te pegar muito de surpresa, tudo bem, tá? Ela chamou a salmonela de importante micro-organismo, já na primeira fala dela. Por acaso, essa bactéria, é uma bactéria, né? É uma bactéria. Até me esqueci agora, é uma bactéria, né? É uma Apesar de que ela pode fazer mal, ela por acaso tem alguma função para o organismo do animal? Não, assim, Pablo, a salmonela é um micro-organismo, uma enterobactéria, uma bactéria que vive no intestino de muitos animais e ela completa o seu ciclo no intestino e no organismo de alguns animais. E ela se utiliza dos animais para completar o seu ciclo de vida, mas ela não tem uma importância para os animais, ela é nociva porque ela pode causar toxinfecção alimentar nos humanos quando ingerida, né? Existem tipos diferentes de salmonelas que são prejudiciais para os animais, outras para os humanos, e, na verdade, ela não é um micro-organismo bom, não. Ela se referiu, quando falou em um micro-organismo importante, porque a gente estuda muito e trabalha muito para combatê-la
diminuir a sua incidência nos plantéis. Sim, é que a gente realmente acaba dando muita importância para a salmonela, né? Exato. Porque, por conta desse protagonismo quase que ela tem, né? Desse estudo sobre ela, né? Exato, exatamente. E no caso, também, já que estamos falando disso, né? Por que, apesar então dos animais terem ela, muitas vezes, como no caso dessas granjas que são super controladas, né? Essa bactéria acaba não fazendo mal para o animal e nem para nós que temos acesso à granja? Como ela é controlada justamente por conta da prevenção, é isso? Na verdade, existe um termo na microbiologia que se chama pressão de infecção. Então, o que acontece? Tanto os animais quanto os humanos, eles têm um certo grau de imunidade, nós todos temos um certo grau de imunidade que previne o nosso organismo de muitas doenças, inclusive de multiplicação de bactérias. E o que acontece? Embora ela esteja presente, muitas vezes você, através de todas essas medidas que foram ditas aí nos vídeos anteriores, a gente consegue manter a pressão de infecção dela tão baixa que ela não vai conseguir replicar o seu ciclo e causar a doença. E outra grande diferença que tem é que algumas das bactérias que causam doenças nos humanos, elas podem não causar nada nos animais, inclusive nem ser perceptível a presença dela num lote de aves ou de suínos, né? Pois é, porque inclusive até com a nota que eu falei aqui no começo do programa, né, dizendo que nos Estados Unidos, crianças que têm aves como estimação, né, podem ter contato com essa bactéria. Isso até acaba mostrando, né, João, o quanto na granja ela é controlada, né, porque ali você tem o contato o tempo inteiro e não faz mal para ninguém, né? Exato. Tem um detalhe que crianças e idosos são mais susceptíveis por conta da imunidade, como eu mesmo expliquei, né? E outro detalhe é que na granja existem tantos controles que a gente trabalha muito para que, em primeiro lugar, ela não chegue até a granja, né? E, em segundo lugar, por algum motivo que tenha algum defeito na biosseguridade da granja e possa ter acesso, ela não se multiplique e acabe sendo extinta dentro do sistema mesmo. Sobre esses defeitos aí que você citou, né? Um ou outro que pode realmente acontecer, né? Se tiver algum descuido, quais são os importantes cuidados? Os importantes cuidados são pragas e vetores, como foi falado, os cascudinhos, roedores. Esses animais silvestres, a maioria dos animais silvestres e de insetos possuem a salmonela como habitante normal no organismo deles. Então, eles não podem ter acesso às granjas para justamente não trazerem a contaminação para dentro das granjas. Outro vetor importante são pessoas, fluxo de pessoas. Por isso que a gente tem o maior cuidado em todas as nossas granjas com troca de roupa, com barreiras, com lavagem de mãos, porque uma pessoa pode trazer a contaminação e aí a salmonela pode encontrar um ambiente fértil para se reproduzir e para se multiplicar num lote de aves saudáveis, né? Tá certo. E explica um pouco para nós mais sobre esse exame que acontece, né, dias antes do abate, né? Ele é recorrente? Como é que funciona? Em muitas aves ou uma amostra? Ótimo. O que acontece? A legislação brasileira do Ministério da Agricultura, através da IN 20, que é uma instrução normativa que regulamenta a questão de salmonela, ela prevê que uma vez na vida do lote, independente do lote ser de aves mais jovens ou ave pesada que vive um pouco mais, uma vez na vida do lote são colhidas amostras de ambiente antes do abate para se avaliar o status de presença ou ausência de salmonela nos lotes, né? Então, compulsoriamente é colhido um par de propés, que é uma botinha de tecido que são colocadas nos pés do técnico e anda pelo galpão para se fazer esse exame. Depois de colhido, esse material vai para o laboratório e são aplicadas técnicas também previstas na legislação. Que curioso! Desculpa te interromper. Então é pela bota que se vê se existe a bactéria no local.
Na verdade, essa bota entra em contato com as fezes dos animais que estão no galpão, né? E devido a ter uma amostragem grande, por conta do volume de animais lá, são feitos 4 voltas na extensão inteira do galpão para fazer a colheita desse material. E aí tem uma amostragem grande para se ter uma cobertura completa e ter certeza que nenhum animal está acometido com a contaminação. Tá certo, então, e por isso que é tão importante, então, toda essa prevenção, né, João? Porque se essa bota acusa aí, né, alguma bactéria, pode dar prejuízo. Isso, e aí, previsto por lei, existe a informação desses lotes positivos que tem todos os cuidados ao abate para descontaminar ou para ter um processamento para se eliminar alguma positividade. Mas o nosso grande objetivo, e que é o nosso grande trabalho, é que todos esses lotes estejam livres ao abate, com a ajuda do trabalho forte dos integrados aí na prevenção e na biossegurança, e com toda a assistência técnica e cuidados que os extensionistas e médicos veterinários sanitaristas realizam no campo. Tanto que é bem raro acontecer de ter casos como esse, né? Sim. Até para o nosso público urbano também que nos assiste aqui, entender, o controle vai além disso, né? Quando também o frango já é abatido, né, no próprio frigorífico, na carne, também tem outros exames. Sim, o exame, na verdade, do campo é justamente para se ter uma ideia de que se o lote tem a positividade ou não. Mas, independente disso, depois do abate, 100% da carne comercializada é testada para se verificar a ausência de qualquer contaminante, não só de salmonela, mas de todos os outros contaminantes que possam ter na carne. Então, a carne de ave ou de suíno é um alimento seguro e super testado. Isso já é previsto em lei, né, e a empresa cumpre toda a legislação vigente a respeito disso. Tá certo, então, e por isso que o Brasil tem essa representatividade aí pelo mundo, né, João? Parabéns, então, pelo seu trabalho aí, muito obrigado pelas informações e até uma próxima. Obrigado, Pablo, obrigado aos ouvintes. Um abraço e até a próxima. Bom fim de semana para você. Tchau, tchau. E agora eu quero só mostrar para vocês também um outro recurso no qual você pode se informar aqui com os ligados e integrados. Quer dizer, os ligados e integrados somos nós, né? O programa é o Ligados e Integrados. Vamos mostrar para o pessoal de casa, então, o portal do Canal Rural aqui na tela, porque lá existe, dentro do portal, o site do Ligados e Integrados. E as nossas reportagens aqui do programa vão para lá também no modo escrito. Então, se você prefere, né, ler as reportagens em vez de assistir, tem tudo lá. Aliás, tem os dois, mas aí você escolhe, tá vendo só? Olha só, essa ali que ficou muito legal, inclusive, ó. Conheça as diferenças entre frango caipira, orgânico e o verde, né? Que faz parte da semana passada. Aqui a gente trouxe conteúdo especial sobre isso. Olha só, frigorífico dobra higienização e se mantém sem nenhum caso de Covid-19. Tá vendo que informação legal? Tem até, às vezes, informações a mais lá. Como evitar artrite no frango? Doença pode comprometer o abate. Muito legal. Aí você pode, então, ler as reportagens, compartilhar também com os seus contatos e ficar cada vez mais bem informado e produzir cada vez melhor, porque esse é o nosso objetivo aqui, né? Então tá bom, o programa de hoje fica por aqui. A gente se vê amanhã, sexta-feira, quando o nosso programa fica mais leve, bem humorado. Eu espero você para a gente, então, se divertir juntos, tá bom? Sexta-feira, 11h30 da manhã. Tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.